Atos capítulo 17, se Deus permitir, nós vamos do versículo 1 até o versículo 15 nessa noite. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui, e Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas, logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, estamos diante da Tua palavra e carecemos da condução do Teu Santo Espírito para compreendê-la. Mas não só isso, para que os nossos corações sejam quebrantados e creiam nestas palavras. Então te suplicamos por isso, para que Teu Espírito nos conduza até os pés do Jesus ressurreto, o Rei sobre tudo e todos, e aos pés dele encontremos redenção. Assim oramos no nome de Cristo. Amém. Quando o Evangelho chega a algum lugar, quais efeitos nós podemos esperar? Falamos agora há pouco sobre o Evangelho entrando em lugares onde nunca se ouviu falar de Jesus. O que o Evangelho produz onde chega? Bom, nós estamos na segunda viagem missionária de Paulo, que começou lá no final do capítulo 15, vai até a metade, ou quase o final do capítulo 18 de Atos. Ele está acompanhado de Silas, Timóteo e Lucas, que encontrou eles no meio do caminho. Lucas está em alguns momentos presente com eles. Ele já passou pelas igrejas da Galácia, que já foram plantadas lá na primeira viagem, e ele continuou o seu caminho, mas a gente viu que ele foi enviado por Deus, não à Ásia e nem às regiões da Índia, mas à Europa. Então Paulo vai até a Europa, começando pela região da Macedônia. Lá, a primeira cidade é Filipos, e ele prega o evangelho lá. Nós vimos o que aconteceu nas 2 últimas mensagens. Muitas pessoas se convertem,
uma situação de muito sofrimento para Paulo e Silas. Eles ficam presos, acusados de tumultuar a cidade, o que poderia causar desconfortos junto a Roma, e Filipos era uma província romana, então isso era um grande problema. Eles são açoitados, presos, e a gente viu que Deus os resgatou milagrosamente, por meio de um terremoto. O carcereiro se converte a Jesus junto com a sua família, os dois são libertados sem nenhuma acusação, as autoridades vêm pedir desculpas públicas para eles, e então eles visitam a igreja em Filipos e partem. A pergunta é, partem para onde? Partem para 2 cidades ainda na Macedônia, Tessalônica e Bereia. E são nesses 2 lugares que nós descobrimos o que o Evangelho produz onde chega. Quando o Evangelho chega a algum lugar, o que podemos esperar? Vamos descobrir isso através de 3 cenas. Primeira cena, a pregação em Tessalônica, versículos 1 a 4. Segunda cena, a oposição em Tessalônica, versículos 5 até o início do 10. Terceira cena, a pregação e oposição em Bereia, versículo 10 ainda até o versículo 15. Então são 3 cenas. Primeira cena, a pregação em Tessalônica. Olhe mais uma vez os versículos 1 a 4. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Bom, Paulo e Silas continuam seguindo a famosa Via Egnácia. Era uma estrada romana que ligava o Oriente com o Ocidente. Se você seguisse em direção ao Ocidente, chegaria em Roma. Ao que tudo indica, é bem provável que é lá que eles pretendem chegar. Continuam seguindo essa via, mas por algum motivo eles não param nas 2 primeiras cidades após Filipos, Anfípolis e Apolônia, como diz o versículo 1, e eles continuam viagem até chegar a Tessalônica. Tessalônica é a principal cidade da Macedônia. Tessalônica é uma cidade portuária. Ali nós encontramos o maior porto da região, a noroeste ali do Mar Egeu. E, por isso, ela recebia todo tipo de comerciante, gente que vinha do Oriente, gente que vinha do Ocidente. Era uma cidade muito grande e muito tumultuada. O comércio valorizava muito Tessalônica. Bom, por isso, o versículo 1 diz que ali contava com uma sinagoga. Diferente de Filipos, lembra? Filipos não tinha sinagoga. Tessalônica tem sinagoga. Isso significa que tem muitos judeus por ali. Judeu gosta de fazer negócio, não gosta? Eles estão lá, estão instalados naquela cidade. Talvez é por isso que Paulo e a sua equipe não pararam nas 2 primeiras cidades. Provavelmente não tinha sinagoga, o plano deles sempre foi começar a pregação em uma sinagoga. Bom, isso que nós lemos no versículo 3, ou melhor, no versículo 2. Por 3 sábados, diz o texto, Paulo se reúne com os compatriotas judeus ali na sinagoga e lhes apresenta o Evangelho. Eu queria que você reparasse como o versículo 2 e o versículo 3 nos apresentam, nas palavras do autor, que provavelmente é Lucas, como era a pregação de Paulo. Ele apresenta aqui 4 descrições, 4 detalhes dessa pregação. Primeiro detalhe é a definição dessa pregação. Definição. Olha o versículo 2. O texto diz que por 3 sábados, Paulo discutiu com eles a respeito das Escrituras. Talvez na sua versão esteja escrito arrazoou. Alguém tem essa versão aí? Paulo arrazoou com eles. Tem uma outra versão que traduz como examinou. Alguém tem essa versão? Examinou com eles as Escrituras? Bom, a ideia dessa palavrinha, que pode ser traduzida de várias formas, é de dissertar, de argumentar, de fazer um discurso, através de argumentos lógicos. E qual que era a base dos discursos de Paulo? O versículo 2 diz, as Escrituras. Nesse contexto, o Antigo Testamento judaico. Bom, a pregação de Paulo não era apenas uma mera entrega de afirmações. Não eram simplesmente coisas que Paulo
falava para as pessoas porque estava na cabeça dele, coisas que ele pensava ser o certo. Era um discurso pensado. Não vinha na hora. Ele trabalhava nos argumentos. Ele pensava tudo o que falaria com a intenção de convencer os seus ouvintes. E a origem dos seus argumentos, dos seus pensamentos, era a palavra de Deus. Não era o último livro do mercado. Não era o livro de um filósofo da época. Era a Escritura. Não era o jornal da época. Era a Escritura. É isso que define uma pregação verdadeira. A pregação é uma argumentação lógica. Não são palavras ditas sem sentido e sem planejamento. É uma argumentação lógica a partir das Escrituras. Não daquilo que o pregador acha que as pessoas deveriam ouvir, não daquilo que ele está sendo revelado naquele momento, não, vai para aquilo que já foi revelado, já foi registrado. Mas a pregação também tem a intenção de convencer os seus ouvintes sobre a verdade. Não é só um mero explicar de fatos, mas chamar os ouvintes a se comprometerem com o que está sendo dito, a reagirem. Por isso é que nós temos a necessidade de sermos bons intérpretes da palavra e termos na nossa vida pessoas que saibam ler esse texto, interpretar esse texto e aplicar esse texto. Por isso pregue a palavra. Por isso leia a palavra. Porque nós precisamos de bons intérpretes. Precisamos conhecer o texto, conhecer a cultura, conhecer a língua em que esse texto foi escrito, saber interpretá-lo, saber aplicá-lo, primeiro no seu contexto, depois nos nossos dias. Nós precisamos disso. Mas também precisamos ter a Bíblia como a fonte final e única de autoridade na pregação. A Bíblia é a base, é a fonte e a autoridade na pregação e na nossa vida. Então, quando nós abrimos a palavra e lemos a Escritura, Deus fala. E quando Deus fala, ponto final. Não tem argumento, não tem mais eu acho. Se o texto está dizendo, é Deus dizendo. E o trabalho de um pregador é simplesmente ler, explicar e aplicar aquilo que está vendo no texto. É da palavra de Deus que nós precisamos. Não de meras ideias humanas. Por mais brilhantes que as pessoas sejam, nós precisamos da palavra de Deus. Foi isso que Paulo fez. Essa é a definição da sua pregação. Mas tem um segundo detalhe sobre essa pregação, foram os modos pelos quais ele pregou. Olha o versículo 3. Como é que Paulo argumentou ou discutiu a respeito das Escrituras? De duas formas. Primeiro, o versículo 3 diz, expondo, ou talvez esteja na sua Bíblia, explicando, e demonstrando. Está vendo isso aí? Curioso. Porque expor é a tradução do mesmo verbo que foi usado lá no capítulo 16, versículo 14, você vai lembrar dessa cena. Lembra o que Deus fez com o coração de Lídia? Lembra? Enquanto ela ouvia a pregação do Evangelho, Deus abriu o coração de Lídia para que ela desse atenção ao que era dito por Paulo. É a mesma palavra usada aqui, naquele contexto. Expor significa abrir as Escrituras. Abrir as Escrituras para os seus ouvintes. Paulo interpretou as Escrituras. Paulo explicou o significado das Escrituras. É isso que todo pregador deve fazer. Às vezes as pessoas complicam tanto. E é isso que a igreja deve esperar de um pregador. É isso que os crentes devem esperar de alguém que fala em nome de Deus, que abra as Escrituras e explique as Escrituras. Mas Paulo não só expôs, ele demonstrou também. E essa palavra é muito importante. Porque numa linguagem do dia a dia, ela era usada naquela época para se referir a uma mãe ou um garçom que prepara uma excelente refeição e coloca na mesa a comida para que as pessoas se alimentem do seu trabalho. Paulo colocou as Escrituras diante dos seus ouvintes para alimentá-los com a verdade. Ele demonstrou. Como chefe de cozinha, ele preparou uma excelente refeição. E chegou a hora, então, de compartilhar com quem tinha fome. E ao fazer isso, ele demonstrava que aquilo tudo era verdade. Mais uma vez, esse é o trabalho de um pregador do Evangelho. E deve ser o desejo da igreja, dos crentes. Demonstrar, alimentar os ouvintes com um bom alimento da palavra. Mas que alimento é esse? O terceiro detalhe sobre a pregação de Paulo ainda está no versículo 3. O conteúdo dessa pregação. Olha o que lemos no versículo 3. Paulo expôs e demonstrou ter sido necessário. Deveria acontecer.
era inevitável que o Cristo, primeiro, padecesse e ressuscitasse dos mortos. Percebe como Paulo interpretava, lia e pregava as Escrituras? Como ele encarava o Antigo Testamento? Paulo tinha em vista a pessoa e a obra do Cristo. Cristo não é sobrenome, não, tá? Jesus não é Jesus Cristo dos santos. Cristo é um título. O Cristo é o Messias que Deus prometeu no Antigo Testamento, um rei e salvador do mundo. O Cristo é o centro da narrativa bíblica. O Cristo é o coração do Evangelho, a vida, a obra do Cristo. E segundo Paulo, o Antigo Testamento sempre deixou claro que quando Deus enviasse o Cristo ao mundo, duas coisas teriam de acontecer. Primeiro, ele teria de padecer. Ele sofreria. O Cristo seria humilhado, o Cristo seria rejeitado, o Cristo morreria. Então a morte de Jesus naquela cruz não pegou Deus de surpresa, fazia parte do plano. Mas segundo Paulo, o Antigo Testamento também disse que quando Deus enviasse o Cristo e ele padecesse, ele também ressuscitaria. Foi isso que nós falamos hoje cedo, né? Ele voltaria à vida, porque era impossível que a morte o detivesse. Por que essas coisas eram necessárias? O texto disse que Deus disse que era necessário. Bom, de acordo com o que nós lemos nesse texto, nós deveríamos olhar para o Antigo Testamento e concluir que o sofrimento do Cristo seria o sacrifício definitivo diante de Deus pelos nossos pecados. A morte do Cristo foi em nosso lugar diante de Deus, sofrendo sobre si a pena dos nossos pecados. E segundo o Antigo Testamento, a ressurreição do Cristo seria não só a garantia de que Deus aceitou esse sacrifício, mas de que Deus inaugurou a nova criação, uma nova humanidade, através do primogênito de toda a criação, o Filho de Deus. Através da obra do Cristo, todo aquele que nele crê seria reconciliado com Deus e participaria da nova criação de Deus. E com base no que nós lemos no Novo Testamento, é isso que as Escrituras do Antigo Testamento nos dizem como foco central. Já parou para pensar nisso? Nós devemos ler o Antigo Testamento. Tem crente que rejeita o Antigo Testamento, quer ficar só com o Novo. Sem o Novo, ou sem o Antigo, o Novo Testamento não faz sentido. O Antigo Testamento é a base para o que se cumpre em Cristo. Pensa numa pirâmide, num triângulo. O Antigo Testamento é o que está embaixo, é o alicerce. E o Novo é o cumprimento de todas essas coisas. Então nós devemos ler o Antigo Testamento, estudar o Antigo Testamento, ouvir e pregar o Antigo Testamento, mas com a perspectiva de que ele está falando de Cristo. Ele está apontando para a morte e para a ressurreição do Cristo. É isso que nós deveríamos fazer com o Antigo Testamento. E dá trabalho, não dá fazer isso? Mas é por isso que nós temos intérpretes. E devemos aprender a interpretar. O quarto detalhe sobre a pregação de Paulo, ainda no versículo 3, é a conclusão que ele chegava. Lucas nos apresenta um resumo dessa pregação. Olha o finalzinho do versículo 3. Este Jesus, Paulo dizia, que eu anuncio, que eu proclamo com convicção, esse Jesus é o Cristo. Ou seja, segundo o Antigo Testamento, o Cristo deveria morrer e ressuscitar, e de acordo com Paulo, tudo isso já aconteceu na pessoa de Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo prometido que veio. Não existe outro caminho para o perdão de pecados. Não existe outro caminho para participar do reino de Deus. Só em Jesus, o Cristo. Você pode ir lá para Israel, orar no Muro das Lamentações. Você pode participar das religiões orientais. Você pode tentar ser bonzinho. Você pode seguir todas as religiões dessa terra. Mas você nunca vai encontrar o perdão de Deus. E nunca vai encontrar reconciliação com o Pai apenas através do Cristo. Do Jesus crucificado e ressurreto. Não existe outro Salvador. O Salvador já veio. O Salvador já cumpriu a sua obra. O que a gente faz diante disso? Bom, observe a resposta dos ouvintes de Paulo no versículo 4. O texto diz que eles foram persuadidos por Paulo. Paulo pregou com a intenção de convencer e conseguiu. O texto diz que eles foram convencidos a crer, através dos argumentos de Paulo. E em segundo lugar, eles se juntaram a Paulo e Silas. Se tornaram discípulos do Cristo, o Cristo Jesus. Mas a pergunta é, isso aconteceu com todo mundo?
É isso que a gente lê no versículo 4? O que o versículo 4 diz para nós? Foi todo mundo? Não. Apenas alguns, obviamente, alguns dos judeus presentes na sinagoga. Mas também muitos gregos piedosos, que eram pagãos, interessados no Deus de Israel. E o texto finaliza dizendo, muitas mulheres importantes, mulheres de alta posição na cidade. Era muito comum que essas cidades tivessem essas mulheres poderosas, ricas, e que até financiavam a sinagoga. E os judeus gostavam muito disso. E elas estão ouvindo o discurso de Paulo. E elas creem. Não poucas mulheres. Sabe o que isso nos lembra? Bom, isso nos lembra algumas verdades. A primeira é que o evangelho é para todos. O evangelho é tanto para judeu, quanto para grego piedoso, e até para mulheres ricas e importantes. Sabe o que isso significa para nós, queridos? Que em nossa pregação, em nosso evangelismo, não podemos excluir ninguém. Nós não podemos ignorar as pessoas. Muitas vezes a gente só pensa nos pobres, e deve pensar nos pobres. Mas e as ricas? E os ricos? E os religiosos? Ah, eles são de outra religião. Ele falou que já acredita em Jesus. Será mesmo? Que Jesus apresentaram para ele. Ele também precisa de salvação. Nós devemos pregar a todos, religioso ou não, rico ou pobre, homem ou mulher. Mas isso também nos lembra de uma segunda coisa. Quando ouvimos o evangelho, é necessário respondermos positivamente. Porque essa foi a exigência a todos naquela sinagoga. A pregação é para todos. Mas todos também deveriam responder. Não só os judeus. Sim, o evangelho é para todos. Mas todos também devem tomar uma decisão diante do evangelho. Todos devem crer, confiar no evangelho como a verdade. Seja você religioso ou não, seja você rico ou pobre, seja você homem ou mulher, todos são chamados à fé no evangelho. Não ache que você vai ser salvo por causa do dinheiro que você tem. Não ache que você vai ser salvo por causa da tradição da tua família. Não ache que você vai ser salvo porque é membro de uma igreja. Você também precisa crer no evangelho. E isso significa que o evangelho produz separação. Sim, ao serem persuadidos pelos argumentos bíblicos de Paulo, o que essas pessoas fizeram? Elas se juntaram a Paulo e Silas. Isso significa que elas se separaram dos demais na sinagoga. O evangelho separa as pessoas. E essa separação se chama conversão. Entre crentes e não crentes. Se você conheceu a verdade em Cristo, não faz sentido crer ou continuar no erro, na mentira. É necessário se juntar aos seguidores de Cristo. No nosso caso, é necessário se juntar a outros discípulos. Se juntar a uma igreja. Se você já creu em Jesus, você precisa de uma igreja local. Bom, quando o evangelho chega a um lugar, nós podemos esperar a pregação e a persuasão. Podemos esperar a fé das pessoas. Mas não para por aí. A segunda cena é a oposição em Tessalônica. Também devemos esperar isso. Olhe mais uma vez os versículos 5 até o início do versículo 10. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jasson, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e outros irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui, e Jasson os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jasson e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Como nós vimos, nem todos os judeus na sinagoga foram persuadidos por Paulo. Isso significa que nem todos creram no evangelho. Apenas alguns. O que aconteceu com a maioria? Bom, a maioria, o que diz o versículo 5? Ficou com inveja. Não é isso que você está lendo? Inveja.
Vamos com calma aqui, tá? Porque essa palavra é muito importante para que a gente entenda o que vai acontecer em seguida. A princípio, lendo assim, meio desavisados, a gente pode simplesmente achar que eles ficaram enciumados. É isso que inveja significa no português, não é? No nosso contexto. Invejosos. Só porque Paulo conquistou a nossa audiência, né? Levou a maior parte da nossa igreja para fora, e aí ficaram com inveja. Bom, isso pode parecer no português e no nosso contexto, mas quando Lucas escreveu esse texto, ele tinha uma outra intenção, de transmitir um sentido muito mais profundo do que simplesmente um ciúme bobo. A palavra grega que Lucas usou aqui, traduzida por inveja, é o termo grego zelo. Já ouviu essa palavrinha em algum lugar? Zelo. Zelo vai muito além de inveja, principalmente no contexto judaico. Naquele ambiente judeu, tinha a ver com um forte desejo em se fazer justiça, em se manter a verdade intacta. Para um judeu, o zelo por Deus, o único Deus verdadeiro, o zelo pela lei, era o que o levava a odiar qualquer heresia, qualquer blasfêmia, e até perseguir as pessoas que fizessem isso se fosse preciso. Sim, quando crucificaram o nosso Salvador, havia gente mal intencionada, mas tinha muito judeu zeloso que não conseguia entender que o Cristo era como Jesus. Paulo conhece muito bem esse zelo, não conhece? Lembra da história de Paulo? Paulo era um judeu fervoroso, fariseu, e Paulo, por causa desse zelo a Deus e a lei, no início ele achou que os cristãos eram blasfemos. E ele perseguiu os cristãos, lembra disso em Atos 8? Ele encabeçou a perseguição, a primeira perseguição à igreja em Jerusalém. Não era por maldade, necessariamente, mas pelo forte senso de zelar pelo nome de Deus, por aquilo que ele acreditava ser a verdade da Escritura. Então, zelo para defender a verdade não é algo errado necessariamente. O problema é que Paulo tinha zelo, mas o problema não era isso. O problema é o que ele acreditava ser a verdade. O que Paulo acreditava ser a verdade? Ele zelava pela palavra de Deus, pela lei, a Escritura, o Antigo Testamento. Mas Paulo ainda não tinha entendido completamente a Escritura. Ele não tinha entendido que a Escritura falava do Cristo, da obra de Cristo. E porque Paulo não entendia toda a verdade, o seu zelo o levou a fazer coisas horríveis aos outros. E se você parar para pensar, há muitos como Paulo em nossos dias. Há muitas pessoas movidas por zelo, mas que acreditam em mentiras ou meias verdades, que chegam a praticar atrocidades. Você já viu isso na televisão, não viu? Gente, em nome de Deus, matando crianças. Gente, em nome de Deus, estuprando mulheres. Existe um zelo, mas existe um engano. A mentira. É exatamente isso que esses judeus fazem. No versículo 5, quando eles ouvem que o Cristo já veio, e teve de morrer, e quando eles veem que gregos e mulheres também poderiam ser salvos e redimidos por esse Cristo de sofrimento, eles vão atrás, não de Paulo e Silas, mas atrás de quem? O que diz o versículo 5? Eles vão atrás dos homens desocupados da cidade. Homens vadios, malandros. Toda cidade, todo bairro tem desses aí, não tem? Gente desocupada só esperando confusão. Tem, não tem? Bom, eles vão atrás desses homens. E além de desocupados, entre eles, entre aquele grupo de desocupados, eles convocam alguns homens maus, diz o texto. Perversos. Não bastava ser desocupado e malandro, precisava ser mau também. Fazer uma seleção de currículo. Quem é pior aqui? Escolhem os piores. Os piores. Com qual intenção? O texto diz no versículo 5, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Perceba a ironia do autor aqui. Eles estão zelando por aquilo que acreditam ser a palavra de Deus,
mas rejeitaram o Cristo enviado por Deus e pregado por Paulo e se juntam a pagãos vadios e maus para produzir uma grande confusão. É uma ironia, não é? E onde tudo isso começou? Onde começam as ironias? Onde começam as maldades? Começam nas crenças. Nas crenças, esses homens acreditavam em mentiras, acreditavam em meias verdades, e por isso acabaram sendo incoerentes com seu próprio pensamento. Estamos contra os gentios, e vão atrás de gentios, maus. Incoerência. Mas por causa das crenças erradas, acabaram se associando com pessoas más e produzindo maldades. Portanto, querido irmão, querida irmã, tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você crê ser a verdade, porque crenças não são neutras. As crenças nos influenciam, as crenças nos mudam, as crenças determinam os nossos comportamentos. A falsa verdade, a heresia que você ouve na internet, a falsa verdade que você ouve na doutrinação nas escolas, doutrinação política, a falsa verdade das ideologias seculares, tudo isso fundamentado na mentira, leva a uma vida de impiedade, à prática do mal, e é só olhar para a sociedade para ver como ela está. Gente de dentro da igreja fazendo mal para os outros, porque está com crenças erradas. Se você crê apenas em mentiras, ou se você crê em meias verdades, tem uma parte de verdade, mas tem muita mentira ali, você vai acabar praticando o mal. Mesmo movido por um forte zelo. Você está achando que está certo, defendendo aquilo em que acredita, mas é uma mentira. Por isso, certifique-se de que as suas crenças estão fundamentadas em toda a verdade de Deus. Vasculhe o seu coração. Isso aqui que eu estou acreditando, isso que eu acho que é a verdade, está fundamentado na Escritura? Aponta para Cristo, porque a Escritura aponta para Cristo. Ou isso que eu acredito sobre o ser humano, sobre a salvação de uma pessoa, sobre educação, sobre criação de filhos, sobre resolução de conflitos no casamento, isso aqui que eu acredito, será que está fundamentado na Escritura? Ou está fundamentado nesse mundo ímpio e perverso, na sabedoria, no conselho humano, que é influenciado por Satanás? Como que eu sei? Como descobrir quem está por trás das minhas crenças? Olha para a sua vida, olha para a sua prática. O que as suas crenças têm levado você a fazer? Se a prática da sua vida é do mal, em nome do bem, meu querido, você bate na sua esposa. Em nome do bem, você odeia o seu vizinho. Em nome do bem, você está dividido na sua família, com seus parentes. Opa! Tem algum problema nas suas crenças. A crença correta, a crença na palavra de Deus produzirá o contrário, produzirá justiça e bondade, amor. Tem mais algo aqui. Perceba que apesar de vermos uma multidão sendo levantada, não é? Uma multidão ali, a multidão está certa? Está certa essa multidão? Sim ou não? Está errada. A multidão está errada. Isso significa que nem sempre a maioria está fazendo aquilo que é o certo. Não é só porque a maioria faz algo, não é isso que sua mãe dizia? Você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo e não vai fazer. Não é só porque a maioria está fazendo algo, até em termos religiosos, até em termos de igreja. Nossa, aquela igreja lá, olha como ela cresceu. Ela deve estar fazendo o que é certo, vamos copiar ela. Não é só porque a multidão está lá dentro, não é só porque a maioria está fazendo, que essas pessoas estão do lado de Deus. Nós não deveríamos avaliar um movimento ou uma igreja simplesmente pelos números, pelos resultados, mas deveríamos avaliá-las se estão fundamentadas na Escritura, na palavra de Deus. É isso que diz se estão no caminho certo ou não. Portanto, se você não vê base bíblica para determinada fé ou prática de algum grupo, de alguma igreja, sabe qual que é o conselho? Fuja. Fuja o quanto antes desse povo. Saia do meio da multidão, porque pode ter gente sincera nesse lugar, sim, mas são pessoas enganadas e convencidas
por alguns poucos homens maus que têm motivações obscuras. Fuja, fuja. O que esta multidão aqui faz? O final do versículo 5 diz: eles vão até a casa de um homem chamado Jasson, é um nome grego, que significa aquele que cura. Mas eles não vão em busca de cura, não. Eles querem sangue. E o versículo 5 diz que, de surpresa, eles atacam o lar daquele homem em busca de Paulo e Silas. E o versículo 6 diz para nós que eles não encontram os dois, então eles arrastam Jasson e alguns irmãos até as autoridades da cidade. Isso já dá para nós algumas dicas do que acontecia na casa de Jasson, né? O que você acha que acontecia na casa desse homem? Se tem irmãos lá dentro, a casa desse homem era um polo de pregação. Era um centro da igreja recém-plantada em Tessalônica. E perante as autoridades, arrastando esses homens, eles gritam, diz o versículo 6. E no versículo 6 e no versículo 7, eles gritam 3 coisas. Primeiro, estes que promovem tumulto, transtorno, alvoroço em todo mundo, chegaram aqui também. Que loucura, né? Porque o texto está dizendo, quem é que está tumultuando a cidade? Não é Paulo e Silas, não são os crentes, quem está tumultuando a cidade são os próprios judeus. Mas é assim que os seguidores de Jesus eram vistos naquela época e são vistos até hoje. Você sabia disso? Sabia? Que em muitas cidades, aldeias, muitos países, os cristãos são considerados destruidores da ordem. É claro que eles não são isso. Pelo contrário, onde quer que o evangelho chega, o que nós vemos é transformação de vidas. E essas vidas transformadas acabam transformando toda a sociedade. O evangelho traz luz às trevas. O evangelho salva perdidos. O evangelho produz santificação. O evangelho promove misericórdia. O evangelho promove justiça. Mas é claro, para quem não quer que essas coisas aconteçam no seu contexto, o evangelho só produz transtorno. E nós não devemos nos espantar quando a oposição surgir. E por quê? Porque o evangelho, de fato, transtorna o mundo. Mas é uma transformação. O evangelho coloca o mundo em seu devido lugar. Um dia o pecado estragou a boa criação de Deus. Você lembra disso, né? Mas em Jesus, Deus definitivamente começou a consertar tudo. E um dia, a história presenciará a restauração de toda a criação. Mas até lá, os que creem em Jesus são chamados a demonstrar esse novo mundo ainda nessa terra, a evidenciar e implementar o reino de Deus na terra. Essa é a nossa missão. A nossa missão é demonstrar com as nossas vidas que Cristo, por meio de Cristo, Deus fará novas todas as coisas. E Ele está começando pela nossa própria vida. A minha vida é um exemplo da nova criação. Deus me fez nova criatura. É por isso que esse mundo não aceita o que nós pregamos. Não aceita o que nós cremos. Não aceita o que praticamos. Porque as pessoas ainda estão cegas. Elas não creem na verdade que pode libertá-las. Mas é exatamente por pessoas assim que Jesus morreu. E talvez você está falando, realmente, são os desgraçados mesmo. E você? Você também era cego. Jesus também morreu por você. Um dia a luz brilhou no teu coração. Um dia você também creu no Evangelho. E se a graça de Deus te alcançou um dia, pode também alcançar essas pessoas cegas e perdidas ao seu redor. Não pare de testemunhar a elas. Não pare de orar por elas. Não pare de pregar a elas. Não pare de amá-las. A segunda afirmação daquela multidão diante das autoridades é o seguinte. No versículo 7 começa: e Jasson os hospedou em sua casa. Esses que bagunçam o mundo todo chegaram aqui. Sabe quem recebeu eles na casa deles? Jasson. Interessante, não? Pare para pensar aqui. Se Paulo e Silas estão transtornando o mundo, de onde é que esse transtorno, que esse tumulto está vindo em Tessalônica? De dentro da casa de um crente em Jesus. Já parou para pensar nisso? É dos lares onde Jesus é bem-vindo que Deus transforma o mundo em que nós vivemos. O quartel-general da transformação desse mundo é a casa de um crente em Jesus.
E isso pode acontecer através da sua piedade no seu lar. Ninguém mais crê em Jesus, mas você crê. E Deus começa a mudar o mundo através de você. Isso acontece quando você prega para os seus vizinhos, quando você prega para os seus parentes. Isso acontece quando você recebe outros crentes. O seu mundo começa a ser transformado por Jesus quando você abre a sua casa para que ele seja bem-vindo. E aí? O seu mundo, o nosso bairro, a nossa cidade, as pessoas com quem você convive, têm sido transformado, essas pessoas têm sido transformadas dessa forma, a partir da sua casa, a partir do seu lar. O que é que precisa mudar, talvez, no seu lar, para que a transformação comece a aparecer? A terceira afirmação daquelas pessoas diante das autoridades é, finalzinho do versículo 7. Todos estes agem contra os decretos de César. Olhe o que os inimigos do Evangelho dizem sobre os crentes em Jesus. Eles dizem que existe outro rei chamado Jesus. Não é assim que nós lemos no versículo 7? Mais uma vez, observe essas palavras aqui com calma. A palavra decreto, quando eles falam, todos eles agem contra os decretos de César, é a tradução do termo grego dogma, de onde traduzimos dogmas. Na nossa língua, um dogma é uma doutrina, é uma crença. César, o imperador de Roma, e todas as autoridades, todos os reinos deste mundo têm os seus dogmas, têm os seus decretos. E para que a gente sobreviva debaixo do domínio dessas pessoas, desses soberanos, desses poderosos, sem muita confusão, nós temos de nos submeter a esses dogmas. Por exemplo, obedecer às leis de trânsito, obedecer às leis civis, penais, pagar impostos, nos submeter às autoridades. Devemos nos colocar abaixo dos dogmas das autoridades. Mas a pergunta é, e quando esses dogmas humanos entram em conflito com as verdades do Evangelho? E quando as autoridades se veem como reis e soberanos sobre tudo e todos, como César? Opa, aí nós temos um problema, não temos? Só existe um rei soberano, e o nome dele não é César. Só existe um rei soberano, e o nome dele não é qualquer partido político que você conheça, ou qualquer soberano de qualquer nação dessa época. Só existe um rei soberano, e o seu nome é Jesus, o Cristo. Esse é o Senhor sobre tudo e todos. Todos os outros reis, todas as outras autoridades não passam de impostores, subordinados ao Supremo Rei. Então, quando os dogmas desse mundo entram em conflito com os dogmas do Evangelho, o conflito é inevitável. Nós devemos escolher os dogmas do Senhor Jesus. Queridos, a fé em Jesus traça uma linha divisória entre submissão às autoridades humanas, que nós devemos sim fazer, e obediência a Deus. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E nós devemos reconhecer essa linha. Você reconhece? O que eu tenho de fazer aqui, porque Deus me manda me submeter às autoridades, eu tenho que fazer isso. Mas você reconhece também quando é que tem que atravessar essa linha? Quando você não dá para andar nos dois lados. Então assim, ou você obedece a Deus, ou você se submete às pessoas desse mundo. Quando a sua empresa está sonegando, mentindo, e você sabe que isso está errado, e você é chamado a participar de tudo isso, você tem que escolher de qual lado você vai ficar, não dá para ficar em cima da linha. Escolha o dogma não do mundo, mas o dogma de Cristo, mesmo que isso te custe o emprego. O conflito uma hora vai surgir, não dá para ficar escondido. E quando ele surgir, persevere em crer, em defender e praticar aquilo que Deus afirma ser a verdade, custe o que custar. E também se prepare para a retaliação. Por quê? Porque os reis desse mundo não gostam de quem não se submete a eles. Os reis desse mundo não aceitam que nos sujeitemos a outro rei, a outro senhor. Bom, como a população de Tessalônica reage às acusações feitas aos discípulos de Jesus? Os versículos 8 e 9 nos dizem:
Tanto a multidão quanto as autoridades ficam ainda mais agitadas, há mais tumulto, mais confusão. Mas, como os judeus não conseguiram capturar Paulo e Silas, e as acusações não são capazes de manter Jasson e os outros irmãos presos, o versículo 9 diz que eles são libertos, pagam uma fiança e saem. E o que acontece com Paulo e Silas? O versículo 10 começa dizendo que naquela mesma noite, ao se verem livres das autoridades, o que os irmãos fazem? Os irmãos enviam Paulo e Silas às pressas para Bereia. A Bereia é uma cidade fora da rota da Via Egnácia. O que eles estão fazendo é tirando Paulo do radar, tentando escondê-los das mãos dos opositores. Foi porque teve de sair às pressas dessa cidade que Paulo escreveu a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Só procurar no canal do YouTube você vai encontrar. Porque não deu tempo de cuidar daquela igreja. Quando o evangelho chega a um lugar, nós podemos esperar, além de pregação, além de fé, transtorno e incompreensão. Mas não para por aí. Olha a última cena. A pregação e a oposição em Bereia. Segunda parte do versículo 10 até o versículo 15. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Então, os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Depois de tudo que aconteceu em Tessalônica, o que é de se esperar de pessoas normais? Imagine-se no lugar de Paulo e Silas. Tá? Assim, tira esse aspecto de herói da fé, né? Pensa eu no lugar de Paulo. Pensa você no lugar de Paulo. Certamente um ia olhar para o outro, né? Vamos dar um tempo esse negócio de evangelismo? Acho que a gente precisa de férias, né? Partiu praia. Não quero mais saber de missões. Dá para imaginar essas palavras na boca de Paulo? Consegue imaginar Paulo dizendo isso? Já sofri demais. Vou dar um descanso na vida cristã. Eu vou deixar de servir a Deus por 1 ano aqui para ficar num sabático. Aí, dá para imaginar? Não dá, né? Bom, também não deveriam estar essas palavras na nossa própria boca. Paulo e Silas têm diante de si uma enorme urgência e nós também temos. Queridos, Jesus está prestes a voltar e as pessoas precisam ouvir da salvação antes que venha o juízo. É urgente. Não há tempo a perder. Na vida cristã não há férias. Na vida cristã não há descanso para o evangelismo. Você tem que ter folga sim. Você tem que sair de férias e não tem problema sair para curtir com a tua família. Mas saiba que o evangelismo vai parar nunca. No dia que a gente parou aí de folga lá em Piauí, na terça-feira, segunda-feira, a gente sentou num lugar para comer alguma coisinha, aí chegou alguém e sentou do nosso lado, vendendo sorvete. E aí a gente olhou e falou, puxa vida, está falando, pregando a semana toda, apareceu alguém aqui, a gente só queria descansar. E aí o cara começa a puxar assunto. Ficou um bom tempo conversando com o Cláudio, depois conversando comigo e com o Samuel. E eu relutando ali, falei, não, eu estou aqui para descansar, Senhor, faz favor, Senhor, manda esse cara para a igreja amanhã o Cláudio vai pregar, ele ouve lá na igreja. E lutando assim contra o Espírito mesmo, eu não quero evangelizar, não quero falar de Jesus agora não. Até que Deus foi batendo e batendo no meu coração e eu me rendi, eu falei, tá bom, Senhor. Tá bom, o Senhor quer que a gente fale de Jesus para esse cara, né? Então a gente falou. E a gente percebeu o vazio no coração daquele homem.
Ele dizia que acreditava em Jesus, ia numa dessas igrejas que faz milagres aí à torto e à direito. Mas ele disse, eu sei que a minha vida está acabando e eu sei que eu vou me encontrar com Deus. E nós perguntamos, você está preparado para esse dia? Ah, só Deus sabe. Aí nessa hora, 2 crentes, assim, rato de igreja, né? Conhecedor da Bíblia, eu e Samuel, eu sei para onde eu vou. Ele, como vocês sabem? Porque o Evangelho diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. E isso garante o perdão de Deus. E aí ministramos o Evangelho àquele homem. A gente não sabe se ele entendeu, ele devia estar meio bêbado também. Mas não tem folga para evangelismo, queridos. E você sabe disso, né? Às vezes você está do outro lado do mundo, querendo descansar, sumir no mapa. Deus coloca alguém na tua frente e diz para você, ei, fala de Jesus para ele. Vai lá, abraça essa pessoa, ora por ela. Deixa um versículo que seja. Não tem férias, queridos. Do evangelismo não tem. Bom, é por isso que quando chegam em Bereia, olha o versículo 10. Bereia é uma pequena cidade fora da rota principal para Roma. Paulo e Silas se dirigem à sinagoga dos judeus. E o que eles fazem na sinagoga? Qual que é a resposta? É óbvio, né? Eles pregam o evangelho, como a gente já viu em Tessalônica, mas dessa vez a reação é diferente. Olha que interessante. O versículo 11 diz, ora, estes de Bereia, estes quem? Quem estava dentro de uma sinagoga? Primariamente, judeus. A maior parte era de judeus. Estes judeus de Bereia, o texto diz, eram mais nobres que os de Tessalônica. O que isso significa? Significa que eles eram mais educados, mais finos, mais polidos, mais ricos, de sangue azul? Será que é isso? Observe como é que o próprio texto responde. Por que eles eram mais nobres? Versículo 11. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Eles aceitaram o Evangelho, eles deram boas-vindas ao Evangelho, eles creram no Evangelho com interesse genuíno, com entusiasmo, com disposição. E de acordo com esse texto, é isso que torna alguém mais nobre do que outras pessoas. O que torna alguém mais nobre do que outros não é a sua instrução ou sua escolaridade, não é a sua nacionalidade ou o estado de onde você veio. O que te torna mais nobre que outros não são os seus antepassados, não é a sua classe social, não é o seu sexo, não é a sua idade, não é a tonalidade da sua pele. O que te torna mais nobre do que as outras pessoas é a sua receptividade à palavra de Deus. É a fé no Evangelho que te torna mais nobre que os outros. Para Deus, nobre de verdade é quem tem interesse, quem tem prontidão para ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. A pergunta é, será que Deus encontra essa nobreza em nossas vidas? Deus encontra essa nobreza na nossa igreja? O que a gente poderia fazer para melhorar isso? Quer saber como é que essa nobreza foi demonstrada na prática, na vida desses judeus de Bereia? Olha a sequência do versículo 11. Enquanto ouviram a pregação do Evangelho, o texto diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que isso significa? Examinar significa estudar algo cuidadosamente em procura da verdade. É isso que essas pessoas faziam diariamente, diz o texto. Eles investigavam, eles questionavam, eles se debruçavam sobre as Escrituras, avaliando, julgando cuidadosamente as afirmações da Escritura e comparando a Escritura com aquilo que Paulo e Silas estavam falando todo sábado lá na sinagoga. E eles tinham um objetivo de conferir se aquilo que era dito na pregação era de fato o que a palavra de Deus dizia. Queridos, com certeza é esse tipo de ouvinte que Deus quer que nós sejamos. Não ouvintes apenas passivos. O que tem de gente nesse mundo que é ouvinte passivo? Sabe, assim, que senta na cadeira e se desliga. E fala, agora o trabalho é do pregador. Ele tem que me entreter. Ele tem que manter a minha atenção o tempo todo que ele for pregar.
O trabalho é dele, eu desligo, eu entro no modo automático. Não. Ouvintes passivos só ouvem. E aí, por que fazem isso? Não pensam biblicamente e aceitam tudo. Até heresia. O tipo de ouvinte que Deus quer que nós sejamos é ouvintes ativos. Ouvintes que ouvem, mas conferem, investigam, comparam, para então aceitar. E aí? É assim que nós temos recebido a palavra de Deus, semana após semana? Diariamente, você volta para casa, depois do que você ouviu, e você examina as Escrituras, estuda as Escrituras, para confirmar se aquilo que você está ouvindo de domingo, aquilo que você está ouvindo na internet, aquilo que você está ouvindo no grupo de discipulado, se isso é mesmo verdade, porque se nós não fizermos isso, queridos, nunca cresceremos na fé. Se você acha que vai ser um crente firme, que vai vencer os seus pecados, vai sair da idolatria, da escravidão ao pecado, só vindo de domingo e tendo contato com a palavra de Deus, só quando o pregador pede para você abrir a Bíblia, esquece. Você nunca vai crescer na fé. Você precisa ter tempo com a palavra durante a semana, tempo com Deus. Você foi criado para isso. Deus te deu um livro. A Bíblia é um livro. Deus quer que você leia esse livro, que você ouça esse livro sendo lido, que você estude essa Escritura. Nós nunca vamos crescer na fé se não fizermos isso. E aí nós vamos desanimar aqueles que pregam a nós. Não tem coisa mais desanimadora para um pregador do que falar para paredes. Falar para gente que está pensando no jogo e quanto está o placar do jogo. Gente que está pensando em como vai ser sua semana. Gente que está pensando no que vai comer depois. Gente que está pensando, que horas acaba esse negócio? Não tem nada mais desanimador do que ter ouvintes sonolentos. E se nós não fizermos isso, para piorar, estaremos suscetíveis a falsos mestres. Se você é apenas um ouvinte passivo, você vai ser sempre levado por todo o vento de doutrina. Só porque o pregador fala melhor, você vai acreditar e vai achar que é verdade. Porque você vai ter pouco conhecimento da Escritura. Você é um tolo. Não sejamos assim, queridos. E é isso que todo pregador da palavra deseja, ou deveria desejar de seus ouvintes. Um pregador verdadeiro do Evangelho, ele quer ter pessoas atentas àquilo que ele está dizendo. Pessoas que comparam as suas palavras com as Escrituras. Sabe por quê? Porque se esse pregador é um verdadeiro mestre do Evangelho, ele não tem medo nenhum, ele não tem nada a temer. Pelo contrário, ele vai ficar feliz. Feliz em ver o seu povo crescendo no conhecimento da palavra, em maturidade, em certeza, convicção. Eu gosto quando alguém chega para mim e fala, pastor, pregar é fácil. O que você fez, eu faço. Você leu o texto, explicou o texto e aplicou o texto apontando para Jesus. Eu falo, glória a Deus, meu irmão. É isso mesmo. Porque é isso que Deus quer que você faça. Que você leia a Escritura, entenda a Escritura. É o que todo pregador deve querer. Agora, se o pregador for bem meia boca, se o pregador não fala o que está na Escritura, se ele apresenta só suas próprias ideias, sabe? Ou mistura suas ideias com aquilo que a Bíblia diz. A gente conhece bastante gente assim, não é? Gente que tem uma ideia mirabolante, nova. Ninguém nunca pensou nisso. Ele é o Espírito Santo em pessoa ali, né? Está revelando coisas novas. Então, na verdade, o que ele vai preferir? Que o povo nunca estude a Bíblia. Não é? Que o povo não conheça mais a Bíblia. Por quê? Porque assim vai continuar sendo um alvo fácil para suas heresias, suas ideias não bíblicas. Eu gosto de um autor, já citei essa frase dele em alguns outros momentos, que diz assim, dê à igreja uma regra e ela te obedecerá por algum tempo. Faça a igreja pensar biblicamente e ela obedecerá a Deus por toda a sua vida. Uma igreja forte e segura na fé é uma igreja que examina as Escrituras, queridos. Qual o resultado dessa nobreza? O que isso produziu na vida dos ouvintes de Paulo e Silas? Versículo 12 nós lemos. O texto diz, com isso, várias pessoas creram. Primeiro, muitos deles quem? Daqueles judeus lá da sinagoga. A maioria dos judeus creu. Mas também muitas mulheres gregas de alta posição, mulheres honradas, prósperas na cidade, e muitos homens.
Não poucos, provavelmente não judeus, né? Mas nem tudo são flores. Olha o versículo 13. Se não há oposição em Bereia, o problema dá um jeito de encontrar eles lá. E o versículo 13 diz que os judeus, descrentes lá de Tessalônica, ouvem falar que a palavra de Deus, olha como Lucas está chamando o evangelho, palavra de Deus. Quando eles ouvem falar que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia, eles vão até lá. Mas não para ouvir, não para crer, mas eles fazem o mesmo que fizeram em Tessalônica. Agitam e perturbam a cidade. Gente, que praga, né? Ô raça! Que povo inconveniente. Não basta não crer no evangelho, ainda querem impedir que os outros creiam. Aí agora você está dizendo, judeu é assim mesmo. Coisa nenhuma. Isso não é exclusividade dos judeus. Sim, são judeus aqui. Mas há inúmeras pessoas que fazem o mesmo nos nossos dias, sendo judeus ou não, não é verdade? Gente que não crê e ainda se coloca contra a pregação. Então não é uma questão étnica, não é uma questão nacional. Teve gente na história que jogou a culpa dos males da sociedade nos judeus. E nós vimos as calamidades que sobrevieram depois disso, né? Não é culpa só dos judeus, não. É um problema de coração. E um problema que está em toda a humanidade, porque essas pessoas se recusam a crer no evangelho. O seu próprio pecado os faz se opor aos pregadores, aos crentes, e tentar impedir que outras pessoas creiam e sejam salvas. O que a gente faz em relação a essas pessoas? Talvez agora, aquele momento, pecador se revela no coração e diz, eu vou devolver na mesma moeda. Eu vou contra-atacar. Eu vou perseguir esses desgraçados. Eu vou maltratar essas pessoas. O dia que eu tiver oportunidade, que for o meu presidente lá, aquele que eu votei, que defende aquilo que eu acredito, eu vou perseguir esses caras do candomblé, esses católicos. Eu vou acabar com eles, acabar com a raça deles. É isso que a gente deveria fazer? Claro que não. Lembre-se de Romanos 12, versículos 20 e 21. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Lembre-se de 1 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 14, Pedro diz, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, sejam envergonhados estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É isso que os irmãos fazem, queridos. E no versículo 14, diante de tamanha oposição, eles não revidam, mas eles enviam Paulo para os lados do mar. Aqui está uma nota de rodapé, tá? Se um dia começarem a perseguir a igreja no Brasil, você não está errado em fugir, não. Você não está errado em esconder crente, não. Teve gente na história que achava que era um valor se entregar à morte. Quer fazer isso, faça, mas não obrigue do outro, não. Eles tiram Paulo da cidade. Paulo, a gente precisa de você vivo. Não vai ser mártir aqui agora, não. Só se Deus quiser, mas se for da nossa vontade, você não vai morrer hoje, não. Eles tiram Paulo de lá, mandam Paulo para os lados do mar, provavelmente para fugir da multidão em algum barco. Mas o versículo 14 diz que Silas e Timóteo... Timóteo, a gente não viu Timóteo até agora, né? Ele está ali, ele é coadjuvante. Ele está junto na equipe, só observando e caminhando com eles. Mas eles ficam em Bereia. Timóteo vai começar a ser útil agora. Provavelmente para instruir aquela igreja. Não dá tempo de Paulo ficar, então eles fazem esse trabalho. E Paulo? Bom, versículo 15 diz que ele é levado até Atenas. Atenas é o sul da Grécia. Está descendo no mapa. Roma era para lá. Lá.
Paulo queria chegar lá, talvez. Mas aí teve que fugir para cá e vai para lá. Chega em Atenas, escondido. Já sai da Macedônia, entra na região da Acaia. De lá Paulo envia um recado. Olha, falem para Silas e Timóteo para que me encontrem o mais rápido possível. Sabe qual o motivo? Cenas dos próximos capítulos. Só quem vier domingo que vem vai saber. Ou, se você quiser ler a Bíblia, tá aí, é só ler. Mais uma vez, Paulo teve seus planos mudados por Deus, não teve? Só que desta vez é através de opositores. Se Paulo seguia a via Ignácia, significava que ele queria chegar a Roma, mas Deus tinha outros planos para a sua vida. Vai pregar o evangelho lá em Atenas, Paulo. Sabe o que é Atenas? Atenas é nada mais, nada menos que o coração filosófico e intelectual do mundo antigo. Deus está levando Paulo para o coração do pensamento greco-romano da época. E a gente vai ver o que Paulo causa naquela cidade. Às vezes Deus dirige o seu povo para que eles preguem o evangelho em lugares assim. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Ele vai dirigindo, vai direcionando os obreiros por onde ele bem quer. Às vezes os obreiros são direcionados pelo Espírito de Deus. Às vezes através da oposição e da perseguição. Por que você está aqui hoje? Por que você está aqui hoje? Por que você mora onde mora? Por que você trabalha onde trabalha? Por que você estuda onde estuda? Você acha que você tomou as decisões para chegar até aí? Você acha que foi porque seus pais vieram para essa cidade e te trouxeram até aqui? Coisa nenhuma. Deus está movendo a sua história e colocou você exatamente onde você está. Sabe para quê? Para que você fale do evangelho de Jesus Cristo para as pessoas onde você está. Nós muitas vezes não sabemos os motivos ou porquês, mas nós podemos saber o propósito. O para quê é o anúncio do evangelho. No final das contas, perseguição nenhuma impede os planos de Deus. Pelo contrário, contribui com a soberana providência de Deus. E o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Bom, a gente só prega o evangelho. E se a gente pregar o evangelho? Nós podemos esperar que ele produza pregação e fé, mas também transtorno e incompreensão. E recepção, mas também oposição. Vamos orar, queridos. Querido Deus, te louvamos pela tua palavra. E te louvamos porque o evangelho do Rei Jesus transtorna o mundo dos que não creem. Mas faz isso através da transformação daqueles que creem. Por isso nos usa, Senhor. Queremos ser instrumentos úteis nas tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém.